Então, nessa situação, eu acho que eu fiquei pensando quem realmente é mais lerdo, se é o Bel Gadernan ou o Belcranel ou eu, não é possível. Fala, meus queridos, como vocês estão? O meu maior desejo é que vocês estejam bem. E para quem não me conhece, meu nome é Adriele do canal da Adri, que eu taco com grana, sem grana. E antes de qualquer coisa, já deixa o seu like e bora lá para mais um vídeo. Temporada encerrada, Katana Kanoa-san ou From Old Country, Bukai to Master Wordsman ou de Caipira a Mestre Espadachim. Então, como seria a sinopse deste anime que eu até gostei? Vamos lá. Um espadachim de meia idade que comandava um dojo na roça, vivendo uma vida tranquila até que a ex-aluna dele, que agora é chefe ou comandante da Ordem Real dos Cavaleiros, o nome dela é Aluxa, ela aparece levando o seu mestre para a capital, transformando-o em mestre espadachim desses cavaleiros e virando a vida do Beryl de cabeça para baixo. Então vou fazer o resumo do resumo aí para vocês. Vou fazer alguns comentários e voltando aí com o momento curioso e bisbilhoteiro e fazendo as considerações finais aí para você, beleza? Então vamos lá rapidinho. O episódio 8 ele foi basicamente um passeio entre o Beryl e a Aluxa. Pelo jeito ali o objetivo principal era encontrar a roupa pro Beryl, pelo menos adequada para o evento no qual ele ia acabar participando. Pelo jeito ali, os dois nesse episódio estavam com objetivos diferentes, porque o Beryl queria encontrar roupa e pelo jeito a Lucia ela queria um encontro. Fora que no final do episódio também houve uma luta de artes marciais entre eles dois. Pelo jeito a Lucia estava dando uma bravata, né? Ela deu a entender, pelo menos, que se ela acabasse vencendo essa luta, ela iria revelar os sentimentos, mas não era exatamente isso. Ela falou como se fosse realmente revelar os sentimentos, mas não foi assim. E você que tá até aqui, tá gostando, deixa o seu like, beleza? O episódio 9 teve apenas a evolução ali do Prota como o tutor ou o pai ali da Mary. Se eu não me engano, também nesse episódio 9 teve ali a caça a um cavalo, bem esperto por sinal. Esse cavalo, pelo jeito, deu bastante trabalho ali pro Beryl e Surena, que fizeram uma missão juntos. E pelo jeito, o foco mesmo do episódio em si foi o cavalo. E realmente, esse cavalo fez o Beryl comer o pão que o anão amassou. Depois que eles terminaram a missão com o cavalo, acaba o episódio 9, que foi bem realmente tranquilo, por sinal. O episódio 10 foi um reencontro de uma antiga aluna do Beryl, normal. É normal ele reencontrar alunos antigos. E o nome dessa aluna é Rose. Depois, nesse episódio 10, teve uma reunião entre os personagens ali presentes e mais tarde teve um passeio também da Rose e o Beryl. E também houve um momento no episódio ali que tem um outro momento pai e filha da Mary com o Prota. No dia seguinte, teve a missão ali de guarda-costas das duas majestades, ou pelo menos do casal ali da realeza. Casal de jovens ali da realeza. Pelo jeito, tudo começa muito legal, porém, eles acabaram sendo atacados ali no meio do percurso do episódio. E no final do episódio foram levantadas muitas dúvidas no ar. Quem mandaram os meliantes atacar a realeza? No episódio 11, teve bastante diálogo, pelo que eu percebi, bem importantes também, beleza? Questionamentos como sobre os ataques à realeza, as ameaças, né? Também, e pelo jeito o episódio ele foca um diálogo que revela algumas lutas pelo poder, e entre outras coisas.
Também no dia seguinte desse episódio 11, teve a missão ali dos cavaleiros, que começa ali no campo de trigo, onde a realeza estava visitando. E rapidamente eles acabaram sendo atacados novamente por meliantes. Aí o Beryl decide tentar achar o responsável por aquele grupo que estava atacando a realeza, enquanto os seus alunos estavam protegendo o casal ali da realeza. Enquanto o Beryl adentra a floresta, ele acaba encontrando a Rose. E ali já começa um gancho para uma luta. E no episódio 12, o Beryl, nos primeiros minutos, ele não parecia estar tão surpreso por reencontrar Rose no lado inimigo. Então ali os dois tiveram um pequeno diálogo, aquele negócio de você perguntar o porquê da pessoa tá fazendo tal coisa. Após aquele breve diálogo, começou uma luta bem feroz entre eles dois. Apesar que essa luta não foi uma dificuldade pro Beryl, não. Ele não se machucou tanto quanto no episódio anterior. Não sei se foi o 6 ou o 7, não me recordo, mas qualquer coisa eu acho que eu vou deixar aqui para vocês. Estamos numa corrida contra o tempo, precisamos de você para esse canal continuar. Sua inscrição é importante, sua interação em comentários também. Venha fazer parte dessa corrente, seja você o 1000º inscrito. Então, pelo que eu percebi também, nessa batalha, para os dois personagens ali, foi uma prova de habilidades, tá? E pro Beryl, a primeira provação seria uma provação prática, pois ele estava lidando com uma aluna, uma ex-aluna dele, com outras experiências de batalha. A outra provação do Beryl seria emocional, porque o normal do Beryl é tratar todos os seus alunos como parte de sua família, ou como filhos dele, ou como sobrinhos, algo do tipo, vamos dizer, família mesmo. Beleza, e eu acho que vocês também devem ter percebido isso. Então, conforme o tempo foi passando, a batalha ela foi se intensificando. O Beryl estava sentindo mais dificuldades de parar a Rose, tanto que ele teve que ferir ela pelo menos de uma forma grave para ela parar. Beleza, porque ela não ia desistir da luta. Logo mais à frente, né, no episódio 12, ele foi bem rushadinho. Aconteceu umas outras coisas no final da batalha. Teve alguns diálogos. Após esses diálogos e do retorno do Beryl pro grupo, mais à frente no episódio, teve mais algumas coisas como outros diálogos importantes, algumas reuniões, prévia de nomeação, né, do Beryl como mestre espadachim, tudo que a Lucia queria. Teve mais outra coisa mesmo? Lembrei. Teve mais outra coisa. Teve um momento também pai e filha, novamente da Mel e ali com o Beryl. Momento Correios, que o Beryl enviou o presente que ele recebeu de Sua Majestade e enviou pro pai dele, ou pros pais dele. Eu acho que é só isso mesmo, e terminou o episódio. E, como prometido, voltou aí um momento curioso. A segunda temporada foi oficialmente confirmada para o anime From Old Country Bukkake Master Wordsman, né, que seria o Kakainaka no Osan. A segunda temporada foi confirmada. A previsão de lançamento aí tá lá para 2026. Agora, qual mês ou qual temporada ele vai pegar, ainda a gente não tem muita informação. Então, assim, a notícia ela foi... a notícia da segunda temporada ela foi ali confirmada após a exibição do 12º episódio, que foi o último, lá no Japão, se não me engano.
E então a segunda temporada do Katana Kanoa-san, ela foi ali anunciada por alguns diversos sites, tipo Crunchyroll, Notícias, Anime News, Network, pelo menos algumas, como Oricon News ou Anime Corner ou Otaku USA Magazine. Se eu não me engano, foram alguns. Eu acho que teve outros sites. Esse daqui é só alguns que eu cheguei a ver de perto, assim, abrir e dar uma olhada. Então, momento bisbilhoteiro, meu Deus, mas me deu um trabalho danado procurar isso daqui. Então, eu tô mais por análise mesmo, ok? Então, me perdoem, não tenho exatamente os capítulos, quantos foram usados, tá? Então, a primeira temporada de Katanaka foi adaptada nela pelo menos 4 volumes, entre 3 a 4 volumes da Light Novel, beleza? Se não me engano, foram por conversas não, foi o Reddit? Eu acho que foi por meio de conversas de Reddit que eu consegui tirar essas suposições. E também teve algumas outras coisas na internet, mas está muito confusa as informações de quantos volumes foram usados. Eles não colocam, pelo menos eles não colocaram certinho. Então, quem leu a Light Novel já percebeu quantos capítulos foram adaptados para anime. E uma observação aí final para vocês, né? Algumas considerações finais e análises que eu fiz. A lerdeza do Bélio. Ela é igualmente irritante, tipo assim, irritante igual a sua depreciação. Como assim depreciação? O cara, ele se rebaixa ou ele fala mal de si o tempo todo, que não é capaz e que não sei o quê. Eu acho que pior do que alguém falando o quanto é superior é alguém se depreciar. Então, assim, 8 e 80. Eu acho que eu não gosto desses dois extremos. Aqueles que se acham demais ou aqueles que se depreciam o tempo todo. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que você tipo assim, é humilde, mas não exagera, tá bom? Pelo amor de Deus. O Bério me deixa um pouquinho irritada em relação a isso. Então, ele é bem lerdo com algumas coisas. Eu também sou lerda para algumas coisas. Mas tem coisas que o Bério passa um pouco. Então, eu fiquei me questionando. Realmente, quem é mais lerdo, né? Eu olhei pro espelho e fiquei pensando, espelho, espelho meu, existe alguém mais lerdo do que eu? Aí aparece o Bel. Esqueci até o nome do anime, né? O Belcranel de um anime ali, que eu acho que é Damati, não lembro. Eu vou deixar o nome escrito aqui. Cara, ele é muito lerdo para algumas coisas, entendeu? Aí depois aparece o Beryl Gadernan também lerdo pra caramba. Ô, coisa horrorosa. Então, assim, também outras pessoas em referência à lerdeza do Prota, também começaram a reclamar bastante em relação às alunas dele, entre o relacionamento dele com as alunas, pelo menos os sentimentos delas, porque acabei me perguntando em relação a se o Bério realmente ele sabe ou se ele entende que as alunas, pouquíssimas alunas gostam dele de forma romântica. Então, assim, a Lucha, desde o primeiro episódio, ela vem lançando chaveco pra cima do Bério e ele do nada vem com aquela carinha ali de quem acabou de acordar e fala: o que foi que você disse? Tipo assim, ele faz isso o tempo todo, desde o primeiro episódio até o último episódio. Ela lança ali as palavras para conquistar o coração do cavaleiro. Aí ele do nada olha para ela e, como se tivesse acordado e diz: o que você disse?
Gente, pelo amor de Deus, eu sou lerda. Mas a minha quinta série não me deixa dormir. Pelo menos não o tempo todo, beleza? Então, assim, eu sei que ele trata as alunas dele como filhas e tal, mas, tipo, elas já são maiores de idade. E ele também não é um velho de 50 anos. Não é tipo o Amado Batista, com 70 e poucos, eu acho, casando com a novinha de 25. Pelo amor de Deus. Maluca ela, ok? Então, tipo, cara, é muito louco. Uma loucura isso daí. Então as pessoas acabam ficando meio irritadas. E às vezes eu fico me perguntando, será que o Bério tá fazendo isso de propósito ou tá fazendo isso sem querer? Eu não sei, beleza? Mas às vezes eu sinto a impressão que o Bério tá fazendo de propósito, porque teve um momento em que ele tava conversando com a Melly, né? E a Melly, que é uma menina super nova, percebeu que a Aluxia gosta dele e ela tava falando isso na cara do Bério e ele do nada, parou, não é nada disso. Tipo, ele literalmente descarta a possibilidade dos sentimentos das meninas. Tipo, ele tá, pra mim, ele tá só trazendo mais problemas. Eu não sei, ok? Eu não vou explanar mais do que isso. Então, eu quero saber de você em relação ao Bério, ok? Eu quero saber mesmo o que você acha em relação a essa lerdeza dele em relação às alunas ou em outras coisas, porque o Bério é esperto quando ele quer. Então, eu não sei se ele está se fazendo de besta. Não sei. Então, assim, eu gostei muito do anime. Eu até tinha feito uma classificação, né, com alguns seguintes nomes, né? As classificações estão entre plus até nível abominável. E eu foco no tema animação, beleza? A animação deste anime, eu acho, vamos dizer, ela é boa. Ela não chega a ser mediana, beleza? Eu vou falar aqui o nome das categorias para vocês. Que tá entre de cima para baixo: Plus, Prime, Premium, muito bom, bom, mediana, ruim, péssima e nível abominável, que seria era melhor não ter sido feito ou perdeu a oportunidade de permanecer inexistente. Esse é o nível abominável, porque tem uns animes aí que não eram para existir, só por causa da animação, que estraga, às vezes, a história. E é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que chegou no final, você coloca caipira espadachim, beleza? Escreve aí nos comentários. Então, meus amigos, quero mandar um beijo para vocês. Não se esquece de me seguir, beleza? Nas redes sociais, aqui no YouTube. Você que chegou no final, não esquece de escrever no comentário. É muito importante, tá? Eu deixei um recadinho, acho que não sei se foi no meio do vídeo, vocês viram. Então, quero mesmo chegar nesses 1000k. Então, preciso de vocês aí, ok? Segurem a minha mão. Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.